Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje é a continuação sobre radiciação, ok? Vamos passar aí por algumas propriedades, vamos falar da potência com expoente fracionário, falar de racionalização, enfim, vamos terminar a parte de radiciação, ok? Se você não assistiu a primeira aula, clica aqui em cima para você conseguir vê-la, ok? Vamos começar então. Primeira coisa que eu quero de você hoje é sobre a potência de expoente fracionário. Então, quando eu falei para você de potenciação, a gente trabalhava ou com expoente positivo ou com expoente negativo, ou seja, números inteiros. A partir de agora, eu vou colocar para você aqui um expoente com uma fração, beleza? E aí, para te mostrar como a gente chega numa forma genérica, né, eu coloquei um exemplo. Eu falei que x vale raiz de 2 e y é igual a 2 elevado a meio, ok? Eu vou fazer o seguinte, na matemática, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Eu vou pegar esse nosso x e vou elevar ele ao quadrado. E ao mesmo tempo, eu tenho que elevar o raiz de 2 ao quadrado, ok? Vou pegar o nosso y, vou elevar ele ao quadrado e vou pegar essa minha potência e também elevar ao quadrado. Vamos ver o que vai acontecer? Nesse primeiro caso, eu vou ter que x ao quadrado é igual raiz de 2 ao quadrado. É a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, que nada mais é do que 2, beleza? Então, perceba que quando o expoente e o índice são iguais, basta cancelar e o meu resultado vai ser o próprio 2, ok? Nesse nosso outro lado, eu tenho que y ao quadrado é igual. Perceba que eu tenho aqui uma propriedade da potenciação, a chamada potência de potência. Eu vou conservar a minha base e os meus expoentes eles vão ficar multiplicados. Meio vezes 2 dá 1, ou seja, y ao quadrado também é igual a 2. Ou se esses dois valores são iguais, eu vou poder afirmar que x também é igual a y. E se x é igual a y, significa que raiz de 2 é igual a 2 elevado a meio. Isso significa que se nós temos um expoente com fração, nós podemos transformar ele em uma raiz, beleza? Então, se nós temos um expoente com fração na potenciação, nós podemos trabalhar com uma raiz. Vamos generalizar? Eu quero que você enxergue o seguinte, esse meu 2, ele é o radicando com um expoente 1. E essa minha raiz aqui, esse meu radical, ele está com um índice 2, ok? Para a gente generalizar, eu quero que você observe o seguinte. Esse meu expoente, ele se torna o numerador da minha fração. E esse meu índice, ele se torna o denominador da minha fração. Ou, para ficar mais fácil, o que está no sol vem para a sombra. E o que está na sombra vem para o sol. Beleza? Então, para a gente generalizar, vamos escrever da seguinte maneira. Vai ficar o seguinte, então, raiz enésima de A elevado a M é igual. Perceba que o radicando é a nossa base da potência. Então, o radicando A vira a base da potência, ok? O nosso índice vira denominador, então o N vai aparecer aqui embaixo. E o nosso expoente, ele vira numerador, ou seja, o M vai aparecer aqui em cima. Ou o que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol, beleza? Já vamos falar sobre as propriedades e aí a gente encerra com a parte de racionalização. Pessoas, falando das nossas propriedades, eu quero que você se atente a um detalhe aqui. Eu estou fazendo essas propriedades em cima da nossa chamada raiz aritmética, ou seja, o meu A tem que pertencer aos reais positivos, ok? E esse meu N ele vai pertencer aos naturais, sendo que o N tem que ser maior ou igual a 2. Então perceba que esse A ele não vai ser um número negativo, ok? Vamos às propriedades.
Se eu tenho uma determinada raiz em que o índice e o expoente do radicando são iguais, o nosso resultado final é o próprio radicando A, ok? Perceba que eu tenho raiz cúbica de 27, eu posso decompor o 27 em 3 a terceira, o índice e o expoente são iguais, o resultado final vai ser 3, ok? Vamos à próxima. Eu tenho que a multiplicação entre as raízes é igual à raiz da multiplicação. Importante, os nossos índices têm que ser exatamente os mesmos, ok? Então, tem um exemplo aqui para você. Raiz quadrada de 25 vezes 36 nada mais é do que raiz de 25 vezes a raiz de 36. Então, se você está trabalhando com um número muito grande, você consegue decompor ele em fatores diferentes aí na sua multiplicação e facilitar a sua vida para resolver. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6. Como os resultados estão se multiplicando, a raiz disso tudo aqui vai dar 30. Beleza? Bem fácil, né? Vamos aos outros três. Se serve para multiplicação, serve também para divisão. O único cuidado que a gente precisa ter aqui é que o nosso B ele vai ser maior do que zero, ou seja, ele não pode valer zero, porque senão a gente não consegue fazer a divisão, ok? Então perceba que a divisão entre as raízes é igual à raiz da divisão. E mais uma vez, os nossos índices são os mesmos, ok? Vamos para a quarta propriedade. Eu tenho agora raiz dentro de raiz. Então eu tenho a raiz enésima da raiz enésima de A. Para a gente colocar isso aqui tudo em um único radical, basta que você multiplique os seus índices, ok? Basta que você multiplique n vezes m e nós colocamos isso aqui tudo em um radical só. Por exemplo, eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Se eu tenho 2 e 3 como índices, eu posso transformar isso aqui tudo em um índice 6, ok? E o nosso radicando continua valendo 7. E para a gente terminar essa parte de propriedades, a gente tem raiz n de A elevado a m. Se eu quero, porventura, alterar esse nosso índice, eu posso simplesmente chegar nele e multiplicar por um determinado valor P. Mas se eu faço isso no índice, obrigatoriamente eu também preciso multiplicar o nosso expoente do radicando. Ou, se você não quiser multiplicar e sim dividir, também pode. Então, se você tem a raiz n de A elevado a m, você pode dividir esse índice por um determinado P. E quando você divide o índice, você também tem que dividir o seu expoente do radicando, ok? Aqui é interessante a gente lembrar das chamadas frações equivalentes. São frações que possuem o mesmo resultado, só que escritas de maneiras diferentes. É o que acontece aqui. São raízes que têm o mesmo resultado, que são escritas de maneiras diferentes, ok? Vamos agora para a racionalização das nossas frações. Chegamos à racionalização dos nossos denominadores. Primeiro, o que significa isso, né? Se eu tenho uma determinada fração em que o meu denominador é um número com raiz, um número irracional, a gente precisa transformar esse número em um número em que o nosso denominador seja um número racional. Isso significa que nós estamos racionalizando esse denominador. Um detalhe importante é que quando você alterar a sua fração, você vai alterar a forma dela ser escrita, mas o seu resultado final vai ser exatamente o mesmo, ok? Então dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou dividir em alguns casos e a gente vai trabalhando com exemplos para ficar mais fácil de você entender. Primeiro caso, eu tenho uma determinada fração A dividido por raiz enésima de B, ok? O primeiro caso que eu quero trabalhar com você é com o n igual a 2. Ou seja, o meu índice aqui sempre será uma raiz quadrada, beleza? O meu índice sempre será uma raiz
quadrada. Ou, para a gente racionalizar, eu falei para você que a gente não pode alterar o resultado final. Ou seja, tudo que você faz na esquerda você tem que fazer na direita. Ou tudo que você faz em cima você tem que fazer embaixo. Para a gente racionalizar, a gente vai multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo nosso próprio radical que tínhamos anteriormente, beleza? Então, se o nosso radical é raiz de 2, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Isso significa que nós vamos ter 3 vezes a raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Acabamos de ver nas propriedades que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2, ou raiz de 4, que vai dar 2. Perceba você que agora o nosso denominador é um número racional, beleza? Então, se a gente tem raiz quadrada no denominador, basta multiplicar por essa raiz em cima e embaixo, ok? Só que tem um detalhe, vão ter alguns casos em que nós vamos ter uma raiz aqui embaixo e o nosso índice vai ser maior do que 2, ou seja, 3, 4, 5 e assim por diante. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar da seguinte maneira. Eu vou generalizar ali para você depois, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por uma raiz que possui o mesmo índice, possui o mesmo radicando, só que tem um detalhe. O expoente desse radicando, ele vai ser diferente. Ele vai ser dado pela subtração entre índice e expoente originais, ok? Então vamos lá. Qual que é o expoente que nós temos aqui? 1. Qual que é o índice? 3. Isso significa que nós vamos multiplicar pela raiz cúbica de 5 ao quadrado. Temos que fazer 3 menos 1 para chegar nesse expoente 2, ok? Com isso, a gente vai ter que, em cima, nós temos 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado, e embaixo eu tenho raízes com o mesmo índice, e elas estão se multiplicando, ou seja, eu vou colocar isso tudo dentro de um radical só, e vou multiplicar tudo lá dentro. Ou, o que você pode escrever como assim, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado, ok? Continuando naquele quadro. Continuando, então, a gente vai ter em cima 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado, dividido por, embaixo, eu tenho uma multiplicação aqui, ó, de duas potências de mesma base. Eu conservo a base 5 e somo os expoentes. Eu vou ter raiz cúbica de 5 à terceira. Perceba que se o expoente e o índice são iguais, eu posso cancelar e vai sair apenas, vamos copiar aqui em cima, vai sair apenas o nosso denominador 5. Beleza? Para a gente generalizar, para ficar mais fácil de você entender, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho então A dividido por raiz enésima de B elevado a P. O nosso chamado fator racionalizante, vai ser a raiz enésima com o radicando B, mais expoente n menos P. Expoente n menos P. Índice menos o expoente original. Beleza? Temos mais casos de racionalização. Vamos continuar. Pessoal, vamos ao nosso último caso importante de racionalização, ok? Eu tenho aqui agora que no nosso denominador eu vou ter uma soma ou uma subtração de raízes. Então eu tenho aqui raiz de B mais ou menos, pode ser o positivo, pode ser o negativo, a raiz de C. Quando isso acontecer, eu vou generalizar ali para você daqui a pouco, mas quando isso acontecer, a gente vai multiplicar pelo chamado conjugado desta soma ou desta subtração, ok? Então dá uma olhada aqui, ó. Se eu tenho 2 dividido por raiz de 7 menos raiz de 2, conjugado é você alterar o sinal
apenas do segundo termo. Ou seja, eu continuo com raiz de 7 e continuo com raiz de 2. Mas o sinal que aqui era negativo, ele passa a valer mais. Ele fica positivo. Lembrando que para a gente não alterar esse resultado, eu tenho que multiplicar em cima exatamente pelo mesmo nosso resultado de baixo, ok? Então, de novo, se eu tenho raiz de 7 menos raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo chamado conjugado. Conjugado é você mudar apenas o sinal do segundo termo dessa nossa operação. E aí eu quero que você observe que nós vamos ter aqui distributivas a serem feitas. Vamos lá. Eu tenho 2 vezes raiz de 7, dá 2 raiz de 7. 2 vezes raiz de 2, eu tenho 2 raiz de 2, ok? Embaixo eu tenho outra distributiva. Eu quero que você lembre o seguinte, nós estamos trabalhando com o produto entre a soma e a diferença de dois termos. Ou seja, a gente está trabalhando com a diferença de dois quadrados. Então o nosso resultado aqui embaixo vai ser a diferença entre o quadrado de raiz de 7 e o quadrado de raiz de 2, beleza? Raiz de 7, então vamos só copiar aqui, 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 2, sobre raiz de 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7. Raiz de 2, esqueci do quadrado aqui, ao quadrado é a mesma coisa que 2. 7 menos 2, a gente chega em 5. Ou 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 2 dividido por 5. Perceba que o nosso denominador agora ele está racional, ok? Então vamos lá. Vamos resumir aqui um detalhezinho importante para você. Se a gente tem uma diferença no nosso denominador, a gente multiplica pela soma. Se a gente tem a soma, a gente multiplica pela diferença, ok? Vamos resumir ali para ficar melhor para você? Para ficar mais fácil, então, eu vou ter o seguinte: A dividido por raiz de B mais raiz de C, e eu vou ter A dividido por raiz de B menos a raiz de C. O nosso chamado fator racionalizante no primeiro caso vai ser a raiz de B e a raiz de C. Se aqui é positivo, eu multiplico pelo negativo. Fez embaixo? Tem que fazer em cima também, beleza? E aqui, coloca aqui os parênteses para ficar mais fácil de você resolver, ok? E para a gente resumir, se eu tenho uma diferença, eu vou multiplicar raiz de B, raiz de C, raiz de B, raiz de C, só que como aqui é negativo, eu multiplico pelo nosso positivo, beleza? Coloque os parênteses para ficar mais correto. Tranquilo? Acho que foi tranquilo essa parte de racionalização, ok? Eu continuo, vamos somar e subtrair radicais e depois a gente termina com o radical duplo. Vamos lá. Pessoas, estamos quase chegando ao fim dessa nossa aula de radiciação para encerrar essa matéria. E agora eu falo para você sobre a adição de radicais. Quando eu falo adição aqui, eu também incluo a nossa subtração, ok? Que fique subentendido. Eu só vou conseguir fazer adição e subtração de radicais quando eles forem semelhantes. Ou seja, eu preciso ter radicais com o mesmo índice e o mesmo radicando. Vamos dar uma olhada em dois exemplos aqui? O primeiro exemplo que eu vou pegar para você é o seguinte. Eu tenho 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 3 menos 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 3. Beleza? Então dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho 2 raiz de 2 e menos 5 raiz de 2. Nesses dois números aqui, eu tenho que os nossos radicais, eles possuem índices iguais e radicandos também iguais. Se isso acontece, para a gente resolver, basta que a gente conserve esse radical e faça a operação com os números que o acompanham. Vamos dar uma olhada?
Quem que é o nosso radical? Raiz de 2. Então eu vou conservar o raiz de 2, ok? Aqueles números que estão acompanhando valem 2 no primeiro e menos 5 no segundo. A operação a ser feita é uma subtração. 2 menos 5, menos 3. Isso significa que 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 é menos 3 raiz de 2, beleza? Bem tranquilo esse exercício, né? Vamos continuar resolvendo, né? Eu tenho 3 raiz de 3 e agora 7 raiz de 3. Perceba que os índices valem 2 e os radicandos valem 3. Ou seja, conseguimos fazer essa soma. Para resolver, basta que a gente conserve o nosso radical 3 e resolva a operação com os números que o acompanham. Quem está acompanhando aqui é o mais 3 e aqui é o mais 7. 3 mais 7 dá 10 raiz de 3, beleza? É só isso. Você sempre vai conseguir somar ou subtrair quando os nossos radicais, ou melhor, quando os nossos índices e os nossos radicandos forem exatamente os mesmos, ok? Quero mostrar um exemplo para você que ele pode te dar uma complicada. Vamos para aquele lado ali, então. O exemplo que eu quero mostrar para você é o seguinte. Eu tenho raiz de 18 menos raiz de 3 mais 2 raiz de 27 mais 4 raiz de 2. Perceba que eu tenho aqui só radicandos diferentes, né? Mas tem um detalhe. Eu consigo escrever essas nossas duas raízes, raiz de 18 e raiz de 27, de uma outra maneira. Vamos ver como? Eu vou pegar esse 18 e vou fatorar ele, ok? Quando eu fatoro ele, vai aparecer 9, 3 e depois 1. Ou seja, o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, de novo, esse raiz de 18, ele pode ser escrito como raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Beleza? É a forma mais simples a gente escrever por enquanto. O raiz de 3 eu não consigo fazer nada. E o raiz de 27 eu também consigo fatorar ele. Se eu pegar o 27 e dividir por 3, eu chego em 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Perceba você que eu consigo escrever como 3 à terceira. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou escrever como 3 ao quadrado vezes 3. Então o 27, a partir de agora, é 3 ao quadrado vezes 3. Colocando ainda mais 4 raiz de 2, que não dá para fazer nada. Quero que você entenda por que eu coloquei 3 ao quadrado. Perceba você que como eu estou tirando a raiz quadrada, quando o meu expoente vale 2, ele cancela com o índice e consegue sair da raiz. Então o 3 sai da raiz, só que o 2, como o expoente é 1, ele continua lá dentro. O menos raiz de 3 eu não posso fazer nada. E dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho o expoente valendo 2 e o índice também. Como eles são iguais, esse 3 consegue sair da raiz, só que o outro valor de 3 continua lá dentro. E o 4 raiz de 2 eu não posso fazer nada. Beleza? Vou apagar aqui porque a gente já utilizou a nossa fatoração. E quero de você o seguinte. Vamos melhorar esse 2 vezes 3? Eu tenho 3 raiz de 2, menos raiz de 3, mais 6 raiz de 3, mais 4 raiz de 2. Perceba você que agora eu tenho 2 números com radicais 2 e 2 números com radicais 3. Então eu já posso resolver igual o primeiro exemplo. 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 vale 7 raiz de 2. Menos 1 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, eu tenho 5 raiz de 3 positiva, beleza? Então perceba que pode aparecer com os seus radicais já simplificados ou que você tenha que chegar a essa simplificação. Vamos terminar a aula com radical duplo. Vamos, enfim, terminar a parte de radiciação mostrando aqui radical duplo. Radical duplo nada mais é do que uma raiz dentro da raiz, só que perceba que eu vou ter aqui uma soma ou uma subtração. Então eu não posso simplesmente multiplicar os meus índices, ok? Vamos ver como que a gente vai resolver. Coloquei aqui uma forma prática para você entender
que se eu tenho a raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B, certo? A mais raiz de B dentro de uma raiz quadrada, eu vou separar aqui, ó, em uma raiz de A mais C sobre 2, mais a raiz de A menos C sobre 2. Isso se for positivo. Se for negativo, ficam os mesmos valores, só que com o sinalzinho aqui, ó, de menos entre eles, ok? O que é A, o que é B e o que é C? O A, você já está vendo aqui, vai fazer o papel aqui, o nosso 13, né? O B é o que está dentro da raiz, dentro da primeira raiz, ou seja, o nosso 120, e ficou faltando o nosso C. O C nada mais é do que a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. E para que isso aconteça, obrigatoriamente esse A ao quadrado tem que ser maior do que B. Porque se isso aqui for um número negativo, eu não consigo extrair a raiz quadrada. Além disso, obrigatoriamente esse valor de C tem que ser um quadrado perfeito, ou seja, um número que eu consigo extrair a raiz. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil para você? Eu tenho aqui a raiz e dentro dela 13 mais raiz de 120. Vamos identificar cada um dos nossos elementos, ok? O nosso A vale 13, o nosso B vale 120 e o nosso C é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. A ao quadrado é 13 ao quadrado e o B vale 120. O C vai valer, então, 169 menos 120. O C vale raiz de 49, que vai valer 7. Beleza? Então, o A vale 13, B vale 120 e o C vale 7. Vamos continuar. Vou separar aqui para não ficar desorganizado. Eu sei que quando eu tenho uma soma aqui entre esses nossos dois valores, eu tenho que decompor em raiz de A mais C sobre 2, mais a raiz de A menos C sobre 2. Raiz, o A vale 13, o C vale 7, dividido por 2. O A vale 13, o C vale 7, dividido por 2. Olha que fácil. 13 mais 7, 20, dividido por 2, 10. Raiz de 10. 13 menos 7, 6, dividido por 2, 3, mais a raiz de 3. Terminou. A gente tira a nossa raiz de dentro de uma outra raiz e escreve numa forma muito mais fácil da gente trabalhar. Ok? Não vou falar que aparece com tanta frequência para você, porque senão eu estaria mentindo. Mas eu espero que tenha ficado claro e que você continue acompanhando as próximas aulas. Abraço!